E aí, galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal Bio Podcast. Se vocês ainda não conhecem nosso trabalho, se inscrevam, deixe os seus comentários, deixe o seu like, compartilhe. E vamos para o vídeo de hoje. A pele humana e a introdução ao estudo do tecido conjuntivo. A pele é um manto de revestimento do organismo humano, órgão vital, e sem ela a sobrevivência seria impossível. É o maior órgão do corpo humano, representando cerca de 16% do seu peso total. Protege as estruturas internas do organismo contra agressores químicos, físicos e biológicos, contra a perda de água e contra a luz. A epiderme secreta proteínas, em especial a queratina, e gorduras, que a protegem contra a invasão de parasitas e a ação mecânica e atrito. É também fundamental o tecido conjuntivo da derme, no qual as células chamadas de fibrócitos depositam proteínas fibrilares com propriedades de resistência à tração, elasticidade, como, por exemplo, o colágeno e a elastina. A melanina é uma substância produzida por uma célula chamada de melanócitos, protege a pele contra a radiação, principalmente os raios ultravioleta. A quantidade de melanina aumentada produz o bronzeamento da pele. Termorregulação. Controle da temperatura do organismo por meio do suor e consequente resfriamento da pele. Os vasos sanguíneos subcutâneos contraem-se com o frio e dilatam-se com o calor, de modo a minimizar ou maximizar, respectivamente, as perdas de calor. Os folículos pilosos têm músculos que produzem a ereção dos pelos com o frio, aprisionando bolhas de ar estáticas junto à pele, o que retarda as trocas de calor. As glândulas sudoríparas secretam líquido aquoso, cuja evaporação diminui a temperatura superficial do corpo. A presença do tecido adiposo, dos lipídios, da gordura subcutâneo, protege contra o frio, uma vez que a gordura é má condutora de calor. Órgão imunitário. A pele é também um órgão importante do sistema imunitário. Ela guarda diversos tipos de células de defesa, que nós chamamos de leucócitos. Há linfócitos, que regulam a resposta imunitária e desenvolvem respostas específicas. Células apresentadoras de antígenos, histiócitos ou células de Langerhans, que recolhem moléculas estranhas, possíveis invasores, que levam para os gânglios linfáticos, onde as apresentam os linfócitos CD4+, mastócitos envolvidos em reações alérgicas e na luta contra parasitas. Desidratação. Os seres humanos são animais terrestres e, portanto, necessitam proteger seus corpos, compostos principalmente por água, contra a evaporação excessiva e a desidratação, e o subsequente choque hipovolêmico, e, consequentemente, a morte, que seriam inevitáveis num meio seco e quente. É comum vítimas de queimaduras graves entrarem em choque hipovolêmico, que significa sangue com pouco volume devido à perda de água. Se perderem superfície cutânea extensamente. Funções metabólicas e melanogênese. É lá na pele
que é fabricada numa reação dependente da luz solar, a vitamina D. Uma vitamina essencial para o metabolismo do cálcio e, portanto, na formação e manutenção saudáveis dos ossos. Formação da melanina, que protege a pele contra as radiações ultravioleta. Vamos agora para as camadas da pele, começando da mais externa, a epiderme. Camada mais superficial, cuja espessura varia de 0,04 milímetros nas pálpebras até 1,6 milímetros nas regiões palmoplantares. A epiderme sofre um processo constante de renovação, que se apresenta como uma sucessão de transformações ao longo de 28 dias. Não há vasos sanguíneos nessa camada. Os nutrientes e o oxigênio chegam à epiderme por difusão a partir dos vasos sanguíneos da derme. A epiderme é um epitélio multiestratificado, formado por várias camadas, que nós chamamos de estratos, e de células achatadas, que nós chamamos de epitélio pavimentoso, epitélio plano ou achatado, justapostas, uma muito próxima da outra. A camada de célula mais interna, denominada epitélio germinativo, é constituída por células que se multiplicam continuamente. Dessa maneira, as novas células geradas empurram as mais velhas para cima em direção à superfície do corpo. Toda a superfície cutânea está provida de terminações nervosas capazes de captar estímulos térmicos, mecânicos ou dolorosos. Essas terminações nervosas ou receptores cutâneos são especializados na recepção de estímulos específicos. Não existem vasos sanguíneos. Os nutrientes e oxigênio chegam à epiderme por difusão a partir de vasos sanguíneos da derme. Nas camadas inferiores da epiderme estão os melanócitos, células que produzem a melanina, pigmento que determina a coloração da pele. As glândulas anexas, sudoríparas e sebáceas encontram-se mergulhadas na derme, embora tenham origem epidérmica. O suor, que é composto por água, sais e um pouco de ureia, é drenado pelo duto das glândulas sudoríparas, enquanto a secreção sebácea, secreção gordurosa que lubrifica a epiderme e os pelos, sai pelos poros de onde emergem os pelos. Segunda camada, mediana, derme. Camada intermediária da pele, que dá sustentação para a epiderme. É a camada mais espessa das três camadas, rica em fibroblastos, que são células do tecido conjuntivo, responsáveis pela produção do colágeno e da elastina, que fabricam essas proteínas para a sustentação do tecido. Na derme que se localizam os vasos sanguíneos que nutrem a epiderme, vasos linfáticos e também os nervos e órgãos sensoriais a ele associados. Anexos cutâneos da derme, vasos sanguíneos, vasos linfáticos, nervos e órgãos sensoriais, unhas, glândulas sudoríparas e sebáceas e os folículos pilosos. Tipos de sensores. Existem terminações nervosas específicas nos folículos capilares e outras chamadas de terminais ou receptores de Ruffini. As primeiras, formadas por axônios que envolvem o folículo piloso, captam as forças mecânicas aplicadas contra o pelo. Os terminais de Ruffini, com sua forma ramificada, são receptores térmicos de calor. Na pele, desprovida de pelo, e também na que está coberta por ele, encontram-se ainda três tipos de receptores comuns. Corpúsculos de Pacini, que captam especialmente estímulos vibráteis e táteis. São formados por uma fibra nervosa, cuja porção terminal amielínica é envolta por várias camadas que correspondem a diversas células de sustentação. A camada terminal é capaz de captar a aplicação de pressão, que é transmitida para outras camadas e enviada aos centros nervosos correspondentes. Na pele sem pelo, encontram-se ainda outros receptores específicos. Corpúsculos de Meissner, táteis, estão nas saliências da pele sem pelos, como nas partes mais altas das impressões digitais. São formados por um axônio mielínico, cujas ramificações terminais se entrelaçam com células acessórias. Bulbos terminais de Krause situam-se nas regiões limítrofes da pele com as membranas mucosas, por exemplo, ao redor dos lábios e dos órgãos genitais.
discos de Merkel, de sensibilidade tátil e de pressão, uma fibra aferente, costuma estar ramificada com vários discos terminais destas ramificações nervosas. E estes discos estão englobados por uma célula especializada, cuja superfície distal se fixa às células epidérmicas por um prolongamento do seu protoplasma. Assim, os movimentos de pressão e tração sobre epiderme desencadeiam o estímulo. Terminações nervosas livres, sensíveis aos estímulos mecânicos, térmicos especialmente aos dolorosos. São formados por um axônio ramificado envolto por células de Schwann, sendo, por sua vez, ambos envolvidos por uma membrana basal. Aí nós temos uma representação esquemática de todos estes elementos receptores sensoriais da pele. Discos de Merkel, pressão superficial, terminal de Ruffini, calor, corpúsculo de Pacini, pressão de aprofundamento, corpúsculos de Meissner, tato e vibração, terminações nervosas livres, dor, receptor do folículo piloso, movimentação dos pelos. E aí, na representação, o posicionamento de cada uma dessas partes na derme. Por fim, chegamos à última camada, chamada de hipoderme, camada mais profunda da pele, composta por células adiposas, células de gordura, tecido fibroso, nervos e vasos sanguíneos de maior calibre. É um tecido conjuntivo frouxo ou adiposo que faz conexão entre a derme e a fáscia muscular. E a camada de tecido adiposo é variável a pessoa e localização. Funções desta camada tão importante da pele: depósito nutritivo, isolamento térmico, modela a superfície corporal, reservatório energético, absorção de choque e fixação dos órgãos. Vamos às características gerais do tecido conjuntivo. Características gerais do tecido conjuntivo. Apresentam-se amplamente distribuídos pelo corpo humano, unem-se e sustentam outros tecidos, dão suporte e sustentam todos os tecidos epiteliais e formam a derme da pele. Rico em substância intercelular, a matriz tem consistência variável, gelatinosa no tecido conjuntivo propriamente dito, flexível nas cartilagens, dura nos ossos e líquida no sangue. Tipos: nós temos tecido conjuntivo propriamente dito, que é o tema do vídeo de hoje, tecido adiposo, tecido cartilaginoso, tecido ósseo e tecido sanguíneo. Na matriz do chamado tecido conjuntivo, nós temos uma riqueza muito grande de substância intercelular. E ela vai adquirir, na verdade, a sua consistência de acordo com o tipo específico de tecido conjuntivo. Vejamos, essa substância intercelular que é rica no tecido conjuntivo, ela é formada por fibras. 3 fibras diferentes formadas por proteínas: a fibra colágena, elástica e a reticular. A fibra colágena é formada por uma proteína conhecida como colágeno, elástica pela fibra chamada elastina, e a reticular por uma fibra proteica chamada de reticulina. Tecido conjuntivo frouxo, primeira modalidade de tecido conjuntivo propriamente dito. Está presente em diversas partes do corpo, dá sustentação aos tecidos epiteliais e preenche os espaços entre tecidos e órgãos. E ele possui, o tecido conjuntivo frouxo, uma riqueza de células: fibroblastos, macrófagos, mastócitos, plasmócitos, adipócitos e células mesenquimatosas indiferenciadas. Primeira célula, fibroblastos. São as células mais abundantes nos tecidos conjuntivos. Tem a forma estrelada e núcleo grande, retículo endoplasmático rugoso e complexo de Golgi bastante desenvolvidos, responsáveis pela produção de fibras proteicas e da substância fundamental amorfa que compõe a matriz extracelular.
Quando adultos, adquirem o formato ovalado e passam a ser chamados de fibrócitos. Tipos de fibras proteicas do tecido conjuntivo. Nós temos 3, como a gente viu anteriormente aqui no vídeo: colágenas, elásticas e reticulares. As fibras colágenas são constituídas de colágeno, a proteína mais abundante em nosso corpo, 1/4 de todas as nossas proteínas. São conhecidos pelo menos 15 tipos de colágeno. No tecido conjuntivo denso tendinoso, as fibras colágenas são orientadas lado a lado. Apresentam alto grau de compactação, o que confere aos tendões grande resistência e pouca elasticidade. A gelatina que utilizamos em diversos produtos alimentícios é constituída por moléculas de colágeno e obtida de tendões e cartilagens de gado bovino. A falta da vitamina C diminui a produção de colágeno, acarretando a perda de fibras nos tecidos conjuntivos, que se tornam enfraquecidos. Fibras elásticas são formadas por glicoproteínas e pela proteína elastina. Conferem elasticidade ao tecido conjuntivo, complementando a resistência das fibras colágenas. Permitem que a pele retorne à sua forma original depois de esticada. A pele perde elasticidade à medida que envelhecemos, porque as fibras elásticas se agregam e formam fibras mais grossas, menos elásticas. Fibras reticulares são constituídas por um tipo especial de colágeno e são mais finas que as outras fibras. Ocorrem em abundância nos órgãos que têm relação com o sangue, por exemplo, medula óssea vermelha, baço, linfonodos. Fibroblastos e sua atuação na cicatrização. Eles atuam ativamente no processo de cicatrização de ferimentos. Migram para a região da pele ferida e tornam-se hipertrofiados, passando a produzir grande quantidade de substância amorfa e fibras. Os fibroblastos se reúnem, se modificam e adquirem a capacidade de contrair, o que fecha a lesão. Ao final de todo o processo, a cicatriz contém apenas fibrócitos inativos, originados dos fibroblastos, fibras compactadas e uns poucos vasos sanguíneos em processo de atrofiamento. Macrófagos são células com forma ameboide originadas pela diferenciação de um tipo globoso branco do sangue chamado monócito. Elas fagocitam ou pinocitam os restos de células mortas ou agentes infecciosos que penetram o corpo. São os macrófagos que participam da regressão da mucosa uterina, tanto na menstruação quanto após o parto, englobando e digerindo os restos de fibras e células. Mastócitos são células globosas com núcleo central esférico e citoplasma repleto de grânulos. Acumulam heparina e histamina. Heparina, substância que possui propriedades anticoagulantes. Histamina resulta da modificação do aminoácido histidina, que é o principal agente ativo dos processos alérgicos e inflamatórios. Inflamação, quando agentes infecciosos invadem os tecidos e desencadeiam uma inflamação. Os mastócitos liberam histamina, o que aumenta o fluxo do sangue e drenagem no órgão inflamado, facilitando o acesso aos macrófagos. Reação anafilática são as reações alérgicas. O mastócito é a principal célula responsável por essa reação. Ao entrar em contato com um alérgeno, substância estranha, os mastócitos são estimulados a ligar a eles e liberam a grande quantidade da substância histamina. Se o alérgeno entrar diretamente na corrente sanguínea da pessoa, a reação anafilática pode ter grande amplitude, sendo chamada então de choque anafilático. A histamina liberada em grande quantidade no sangue é a principal responsável pelos sintomas do choque anafilático: taquicardia, queda de pressão arterial, inchaço na glote, na laringe, diarreia, vômitos, etc. Pode levar à morte e deve ser tratado imediatamente com injeções de adrenalina, substância que combate os efeitos da histamina. Picadas de insetos, ingestão de alimentos, rinite, conjuntivite são processos relacionados ao que nós chamamos de reação anafilática. Plasmócitos são células ovoides com núcleo esférico. São especializadas em produzir imunoglobulinas, que constituem os anticorpos. Anticorpos participam de mecanismos de defesa do corpo, combatendo substâncias estranhas ou micro-organismos que penetram nos tecidos.
Células adiposas sintetizam substâncias lipídicas e as armazenam em vacúolo central, formando com que o citoplasma e o núcleo se desloquem para a periferia da célula. São de formato arredondado e as células adiposas não sofrem divisão, elas não se dividem. Células mesenquimatosas indiferenciadas são células alongadas dotadas de alta capacidade de multiplicação e diferenciação. É originária do mesoderme, que é um tecido embrionário, um folheto germinativo. São células, portanto, multipotentes, capazes de originar diferentes células de tecidos conjuntivos, fibroblastos, células adiposas, condroblastos, que são células do tecido cartilaginoso, osteoblastos, que são células do tecido ósseo. Segunda categoria de tecido conjuntivo propriamente dito, vamos falar sobre o tecido conjuntivo denso, chamado fibroso. É mais resistente que o tecido conjuntivo frouxo, mas não tem forma definida. Há fibras entrelaçadas que lhe conferem resistência e elasticidade. Acompanha a forma do órgão do qual faz parte. Constitui as chamadas cápsulas envoltórias de diversos órgãos internos, como rins, baço, fígado e testículos. A última categoria de tecido conjuntivo propriamente dito é o chamado tecido conjuntivo denso tendinoso, ou também chamado de modelado. Possui fibras grossas orientadas paralelamente, o que torna bastante resistente e pouco elástico. Constitui os elementos que nós chamamos de tendões e os ligamentos. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o seu like. Comente, compartilhe. É extremamente importante para nós no desenvolvimento de nossos vídeos aqui no canal Biopodcast. Até a próxima.